pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode. Jarbas Bittencourt. Bittencourt ou Bittencourt, né? Escreve Bittencourt. Não, Bittencourt mesmo. Bittencourt, com né? N, né? Estamos no ar. Viu aí? Jarbas, eu gosto sempre de trazer um poema aqui. Aí me vê um poema que a gente pode depois falar sobre esta história, que é Vem por aqui. Dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaço. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é essa, é criar desumanidade, é não acompanhar ninguém, porque eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Se vim ao mundo foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. Se o mais que faço não vale nada, como pois sereis vós que me dareis machados, ferramentas e coragem para eu derrotar os meus próprios obstáculos. Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe, os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes estradas, tendes canteiros, tendes jardins, e tendes livros e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam e mais ninguém. Todos tiveram pai e todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, eu nasci, foi do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. José Régio, passado para mim, numa folha de mimeógrafo, tem gente que nem sabe o que é isso, por Mário Guzmão. Uau! Então eu conheci esse poema. Só a folha mimeografada com o nome José Régio e achava que José Régio era um negro, porque era Mário Guzmão que dizia esse poema. E quando ele dizia isso, eu via que é esse negro dizendo o que vem sendo dito há tantos anos e agora, né, com muito mais espaço e com força e tudo. Tipo, né, eu tenho a minha cultura e vocês... Muito mais reverberação, né? Mas aí a gente vai falar sobre uma história que eu não sei se você lembra, sobre esse poema. Você lembrou? Eu lembrei imediatamente desse poema porque Aninha Franco... olha só, a lembrança que vem mais nítida à minha mente é que no espetáculo A Casa de Minha Alma, com Rita Semani... Sim. Era um espetáculo que nós fizemos no Pelourinho. No Pelourinho. Dentro de uma casa. E em determinado momento do texto... Rita citava esse texto. E algum tempo depois, eu me lembro que a Aninha me emprestou um livro, tirou um livro da estante. A Aninha Franco, para quem não sabe, tinha ou tem ainda, não sei, no teatro, no Pelourinho, ali perto do Ponto Vital, ali perto não me lembro bem, das Laranjeiras. Rua das Laranjeiras. Onde era o escritório de criação dela, centenas de livros. Ela mora dentro de uma biblioteca, praticamente. Ela passava o dia todo dentro de uma biblioteca. E eu me lembro que um dia ela retirou um livro para que eu lesse e havia esse poema no livro. Então, você não está lembrando, eu vou te lembrar. Nós estávamos na Avenida Paulista fazendo xirê no Carlton Dance. Eu tocava um cobel, né? Essa história eu lembro muito. Você lembra muito? Eu e você andando, e aí você me mostrou o livro. E eu fui ver que José Régio não era um negro, aquele português. Eu nunca tinha visto uma foto dele. Entendeu? Aí foi você que... Então, eu estava comigo esse livro com já você. naquela então, época. Esse eu não livro, lembrava. Você que me mostrou. Então, eu conhecia esse poema de antes da Casa de Minha Alma. Conhecia antes, então. Porque a Casa de Minha Alma é mais recente do que essa história nossa que tem 1996. Então, 18 anos. E você sabe que eu estava a caminho daqui, pensando em você, e lembrei de uma história que essa eu não sei se você lembra. Bom, eu não sei. sempre conto essa história. Todas as vezes que eu piso na Paulista, eu lembro disso. E muitas vezes, quando eu estou em algum processo de teatro ou de cinema, em que um ator ou uma atriz está preparando um personagem, eu conto essa história. Mas naquele momento, havia a possibilidade de você fazer McNavalha. E a primeira vez... Com o bando de Teatro Lodum, que você já trabalhava com eles.
Era o meu primeiro espetáculo. Era o seu primeiro, eu tava estreando, ali eu virei diretor musical. Eu posso contar isso pra você, mas ali eu viro diretor musical do bando e de teatro. Também de nunca tinha feito, nunca tinha assinado a direção musical de um espetáculo, nem a composição, né, de um espetáculo como um todo. Mas eu me lembro que era a primeira vez que era um domingo, numa segunda-feira, primeira vez que eu pisava na Avenida Paulista, né? E você estava com você, a gente estava indo almoçar e você me mostrou uma coisa. Você tinha colocado vários anéis nos dedos todos. É. E aí você dizia para mim, eu estou fazendo uma experiência. Eu falei, o que é? Aí você dizia assim, presta atenção, eu estou com os anéis aqui com a mão em repouso, eu vou movimentar a mão e eu estou fazendo um teste do quanto os anéis arrastam o olhar de quem está passando. E aí você fazia, e aí você mexia a mão assim, a pessoa que vinha no sentido contrário acompanhava a sua mão, você trazia, ela vinha de volta. E a brincadeira do dia era essa. Olha, Djaba, eu não lembrava disso. Eu lembrava dos anéis, né? Porque Sim. eu brincava com você que o Mac-Navalha é como se ele pudesse ter na mão uma navalha, que não fosse uma navalha, exato, mas os anéis, né? Eu lembro que um era um escorpião, que é o signo de Holanda. Sabe? Hoje a gente vê muito sim, um anel. sim. Os outros eu não lembro, certo? Os outros mas, pois anéis. você estava ali Que brincando lembrança de hipnotizar. maravilhosa, Jarbas. De mexer com e atenção. foi nessa mesma caminhada nossa na Avenida Paulista Olha só. que você me trouxe, revelou quem é esse poeta que eu digo Nossa, ele há muito tempo. Eu não lembro que livro era esse. E eu achava que ele era um negão por conta de Mário Guzmão. Até hoje, quando eu digo, eu penso nesse sentido, né? De alguém dizendo, olha, a minha cultura é essa, não venha querer né, me colonizar, porque que bacana. Então, nossa, olha só a poesia caminhando, né? A pois poesia através de vozes e espaços aí. Que maravilha. Mas sendo um laço, né? Exatamente. E aí, ali eu já tinha uma admiração por você ali, né? Mas também não lembro. Talvez na época que você tenha dito que era o seu primeiro trabalho, que você ia fazer de música para teatro. Né? Tava na confraria já. Quantos anos você tinha ali, então? 96? Meu Deus, eu não sei fazer essas contas rápidas. Eu tenho 50... Eu tinha 24, 25 anos, por aí. Nasci em 71. Sim. Também sou peço para conta e tá super novo, começando ali, mas já tinha uma experiência de música. Quantos anos, mais ou menos? Com a música meio que tá desde sempre na minha vida. Né? Profissionalmente, eu nasci... Essa história é muito, muito bacana. Assim, eu sempre gosto de contar isso. Sempre que encontro os Macedo, mesmo que seja profissionalmente, eu viro rapidamente fã. Porque eu nasci numa rua na Ribeira, que era uma rua que durante muito tempo era sobre pontes, né? Sobre palafitas. E pouco tempo antes de eu nascer, eles haviam conseguido aterrar a parte central das ruas. As casas ainda eram meio... Tinha água embaixo de todas as casas. Tinha maré. E era madeira mesmo, aquela palafita? A minha era madeira. Algumas casas, quando eu me entendo por gente, é um momento em que algumas pessoas estavam começando a construir casa de bloco, né? Naquele lugar que era palafita de madeira. A minha casa, ela era de madeira e tinha as gretas no chão de madeira. Então, você via os brinquedos caíam. Na água. Via água. Eram gretinhas, não eram gretas grandes, porque tinha assim, um cuidado ali de proteção, né, com as pessoas. Mas eu me lembro muito que quando... Não me lembro o ano, mas eu já tinha idade para ter consciência e guardar uma memória muito viva. Devia ter uns 3, 4 anos, então 74, 75... foi o momento de aterrar tudo. Então, arrancou-se o chão da casa para aterrar a parte maré embaixo. Eu me lembro que a minha loucura era, primeiro, o mistério de poder arrancar um chão de minha casa, eu posso ir lá embaixo ver o que é que tem, né? E o segundo era, será que os brinquedos estão lá ainda? E claro que a maré leva e traz as coisas. A maré já tinha levado tudo embora, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque essa rua... ali por volta de 78, 77, 76, tinha um galpão, logo ao início da rua, um galpão chamado Sama. Eu não sei o que significava isso, mas sei o que é que acontecia. Às vezes, 5 da tarde, no mês de janeiro, geralmente acontecia isso, porque, não sei se você sabe ou lembra, os trios elétricos, eles testavam antes pela rua, né?
Então, assim, próximo ao carnaval. Não. Próximo ao carnaval, Eles os trios saíam e sempre tinha um teste, né? E o teste era que tipo de teste? Som, Olha, mas era teste de ver tocar, o público? Era como se fosse um mesmo. ensaio? É como se fosse um ensaio. Eu imagino hoje em dia, até como alguém que hoje em dia trabalha com música, com som, de certa forma, eu imagino que era um test drive de será que essa zorra funciona mesmo? Será que tá dando microfonia? O que será que tá acontecendo aqui? Então, minha infância, às vezes, me lembro de tomar o banho para ir brincar. E lá pelas tantas, às vezes, final de tarde, saía de dentro do samba um caminhão colorido, cheio de luz, caixa de som e gente tocando em cima. Uau! Acho que a primeira vez que eu vi um trio elétrico foi o trio de Dodô e Osmar. Seu Osmar tinha uma casa, a família tinha uma casa nessa rua, depois se mudaram para uma casa maior no Belvedere, acho que ali pelo Bonfim. E o trio elétrico é o que me dá o start para música. Assim, eu passei a infância. Aí, mais abaixo, na Península de Itapajipana, tinha os Amigos da Vovó, que era também era um bloco e um trio. Um pouco mais acima, no Largo de Roma, tinha o Comunicação. Também um trio? Também um trio. E você passava, via ali o caminhão sendo preparado. 1 hora eles tocavam. E geralmente tocavam pelo bairro. Aqui no centro da cidade, eu me lembro que passou a ter os encontros de trio ali na Barra. Pré-carnaval. Certo. Que eu acho que era também um jeito, não somente... A gente tá falando de um tempo em que não tinha um mercado que a gente passou a chamar de axé music, né? É o proto-axé music, né? A música de carnaval da Bahia se estruturando ali, os profissionais todos se estruturando em torno de uma festa, em torno de uma música que movia uma festa, que movia as pessoas em torno dela, né? E assim, essa coisa instala, Jackson, na minha cabeça, a música. E era assim, uma música diferente da de hoje, né? Tinha muita influência já ou ainda do frevo. Uhum. Era o frevo na guitarra baiana. Não Rock, tinha um cantor né? ainda. Não né? tinha um cantor ainda. Tinha Né? Tinha uma janelinha do lado do trio, onde não tinha bateria em cima do trio. Como era a janelinha? Que eu não... Uma varanda. É assim, ó. Eu passei a infância construindo o trio elétrico de brinquedo. Então, se qualquer tio, tia me levava um caminhão, vou dar um caminhão para Jai, me chamavam assim, né? Vou dar um caminhão para Jai de aniversário. O que é que Jai fazia? 2 dias depois, ele arrancava a carroceria do caminhão, colocava uma caixa de sapato e ia construindo um trio elétrico. Como era a estrutura dos trios que eu lembro da época? A gente pode ver isso nas fotos, né? Você tinha na parte de cima do caminhão os cordas e nas laterais as pessoas tocando instrumentos de percussão, né? Isso caixa eu lembro. clara, bumbo, prato, esse prato que você bate um no outro, né? Era esse trio aí que eu conheci. Mas a janelinha que você fala é o quê? A janelinha é essa varanda, essa abertura lateral, essa varanda. Sim, que pra mim parecia uma janela, parecia que tava assim. E é muito doido isso, porque hoje em dia é todo mundo no mesmo palco. Sim. Né? É um palco agora que não era antes, né? E eu fico pensando como era que esses caras tocavam. Se ouviam. Porque se a percussão tá lá embaixo e a corda cá em cima, e não tinha fone. Eu não faço ideia. E dava certo. Dava certo. Mas aí você falou da imagem, que eu achei bonito, a imagem que você via desse trio chegando. Só para quem, por exemplo, não tem ideia, os trios, pelo menos para mim, naquela época, eram mais bonitos. À noite, principalmente, que eram cheios de luzes. Era uma nave espacial. Era uma nave espacial. Era uma coisa extraterrestre, assim, na avenida, né? Eu acho. Tanto que eu toda vez que quando o pessoal dizia, vamos na cidade fazer alguma coisa, porque a gente morava na Cidade Baixa, na Ribeira, vir até a cidade vindo do comércio para cá, né? E durante muitos anos, quando eu era criança, qualquer letreiro que eu avistava ao longe de noite, eu achava que era um trio elétrico. Qualquer coisa muito colorida, bonita, era um trio elétrico. Aí assim, mostrando também aí o tamanho do encantamento que é um trio elétrico no meio de uma multidão. E ele vem quase que flutuando, né? Porque você não vê quase o caminhão. Exatamente. Você vê uma coisa... Parece que é o povo que vem trazendo... É mágico. É mágico. Então, você falou aí, eu lembro que meu pai era caminhoneiro e o trio elétrico Cacique do Ar, lá de Itabuna, ficava todo ano em cima do caminhão do meu pai. Então eu com 5, 6, 7, até os 10 anos de idade, meu pai morreu, eu tinha 10 anos, eu ia, gostava muito de ir nesse trio, e sobrava para mim mais o espaço da percussão. Lá em cima era pequeno. Sim, lá em cima, eu não sei como é que os caras se resolviam. Então não cabia uma criança lá em cima. E eu ia para casa dormir e o
a percussão ficava no meu ouvido, meu amigo, porque eu era pequeno. Exatamente, ficava, o som do trio fica, né? Zunido ali, né? Mas era... Isso eu lembro também. Mas era de voltar para casa com esse zumbido ali. Como é que dorme com um barulho daquele na cabeça? O trio vinha na cabeça, dentro da cabeça da pessoa. Tá, aí... Isso, qual é a sua idade aí, mais ou menos? Até quando? Bom, essa fixação pelo trio elétrico, por tentar tocar bateria, depois tentar tocar guitarra, até a pré-adolescência. Assim, tentar tocar significa o quê? Você eu achava... investia meu mesmo? Meu pai tinha instrumentos. Meu pai ali estava estudando engenharia na época, tinha uma academia de ginástica ali na Luiz Tarquínio. E às vezes ele gostava muito de música. Anos depois eu vim encontrar nas estantes lá de casa, assim, guardados, livros sobre assuntos de música, inclusive alguns que colegas meus músicos nem conhecem. Né? Então eu era um cara curioso naquela época e estudava música. Então tinha um violão, ele tocava violão, não profissionalmente. Me lembro que ele contava que ele ia muito para as casas ali da montanha, da ladeira da montanha, onde parece que tocavam os melhores músicos da Bahia, né? Bigode, Nelsinho, uma turma assim de músicos da década de 60, que eram músicos incríveis, e tinha instrumento em casa. Então a guitarra era uma coisa, o violão era uma coisa que sempre havia, e de repente pintou uma guitarra, uma Giannini branca. E a primeira música que eu aprendi na guitarra, eu nem sei se eu vou pegar esse violão emprestado. Pega esse violão aí, não é um violão assim que tá, né? Mas deve estar afinado. Eu me lembro muito, muito, muito. Eu tava com uns 9 anos, aprendendo era... o comecinho de Chão da Praça, né? Isso é a Moraes Moreira? Nem lembro mais. Nossa. Meu amor, quem ficou nessa dança, meu amor, tem fé na dança. Nossa dor, meu amor, é quem balança nossa dor, o chão da praça. Eu acho que a primeira música que eu... Música linda, né? Fui aprendendo. Eu acho que é Moraes, né? Eu acho que é Moraes Moreira. Mas tinha a guitarra ali, mas o que eu queria mesmo era ser baterista. Tá. Eu achava aquela coisa da caixa. Então eu infernizei a vida de minha família durante anos. Porque meu pai não gostava de carnaval, era desajeitado para dançar, não era um cara muito... Era um cara meio antissocial. E eu fazia... Aí ele armava programas assim, vamos todos acampar, vamos para a ilha. Eu chorava. Eu chorava o carnaval inteiro. E eu olhava para a cidade, quando acendia a luz da cidade... De lá para cá. Eu achava que eram milhares de trios elétricos juntos, um em cima do outro, aquela luz toda. E aí ele era obrigado a voltar no último dia de carnaval. Já é a sua visão da ilha para cá, né? À noite. E ele era obrigado a voltar e a gente acabava indo pro carnaval, mas tem histórias lindas, tipo, um dia de muita chuva, Dodô estava saindo ia sair lá da rua para ir para casa dele, num caminho de areia. E chovendo muito, meu pai ofereceu uma carona a ele. Aí ofereceu a carona, nós demos essa carona a ele, e ele convidou meu pai para entrar, e a mim, né, que era muito pequeno ali, para ver o local de trabalho dele e os instrumentos que ele estava fazendo, construindo. Então, meu pai sempre tentava ali me apresentar músicos e tal. Então minha tia, que é adventista, tocava piano. Eu achava que eu sabia tocar. Imagino que devia fazer um barulho infernal. Mas na minha cabeça eu sabia tocar. Então eu me lembro de melodias simples, como... Me lembro muito de... Oh, Susana, não chores por mim. Pra tocar meu banjo assim. Tinha uns livros de piano. Eu não sei o que se passava na minha cabeça, porque eu conseguia entender algumas melodias. Eu não sei se era porque eu conhecia a melodia, se era a numeração dos dedos... Porque eu não sabia ler partitura ainda, mas algumas músicas... Você tocava algumas melodias... Ou eu tocava a melodia, ou eu achava que tocava, e ninguém... Eu vou perguntar isso à minha tia um dia desse. Porque eu sentava no piano e algumas coisas simples eu conseguia tocar. Mas aí o tempo passa e venho assim, me mantive nessa onda de querer aprender a guitarra baiana, né? A guitarra solo, né? Porque tem isso.
Você não queria ser guitarra base, você queria ser guitarra solo, né? Que é um destaque, né? Mas aí, quando em 82, 83, acho que tem uma coisa que muda o cenário musical do Brasil, pelo menos daquela geração, e me leva junto, que é o rock, né? Que é o rock Brasil, né? O rock... E o que é que você lembra, assim, da época? O que é que foi chegando primeiro para você? Tinha uma mudança ali tinha uma mudança de ambiente ali, assim, tinha muitas famílias ali na década de 80 migraram para o que Gil de forma genial chama de refavela, né? Migraram para os condomínios, né? Para os blocos, para aqueles projetos da URBS, do BNH, desses projetos de moradia popular, né? popular. E nessa leva a gente foi morar no Cabula, num prédio, né? A gente já tinha passado ali pela Liberdade, mas nosso eixo sempre foi a Cidade Baixa, o máximo até a Liberdade. E a gente aí vai para o Cabula, para aquele condomínio que meio que é um monte de gente vindo de bairros mais distantes, de condições, em sua maioria, mais precárias ali de moradia, e se vem num condomínio daqueles, e aí você vai trocando informação. Eu me lembro que no São Gonçalo, um belo dia, eu estava tentando tocar violão nas rodas dos mais velhos, só que os mais velhos sabiam os acordes, né? Eu me lembro que os caras sabiam tocar acorde dissonante, né? Então, tocava sampa, né? O cara que tocava sampa, o João Gilberto, era o melhor da roda, né? Assim, e aí todo mundo queria só ouvir aquele cara tocando. Eu sabia 3 acordes, mas tinha um violão ótimo. Aí eu descia. Isso é ótimo, né? Meu violão era ótimo, de Giorgio. Meu pai me deu esse violão. E aí, à noite, eu descia ali perto das rodas e via os caras tocando um monte de coisa difícil. Ivan Lins. Ou então... Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Né? Mas era muita nota para tocar. Eu sabia no máximo tocar... Caminhando e cantando e seguindo a canção. Ou então... Mas eu sou aço preto da Foché. Qual é? E essa já começava a ficar difícil, porque tem a segunda parte que tinha mais coisa. E numa onda dessa, eu ali com meu violão, abraçadinho no violão, sem vez nenhuma, uma roda gigante, e os caras lá mandando toda a MPB do mundo. Aí me aparece um cara do meu lado, assim, meio com coturno, um bermudão, assim. Não me lembro se estava com um cigarro atrás da orelha, um bracelete. E aí falei, e aí, guri, beleza? Eu falei, pô, beleza. Posso tocar esse violão? Eu digo, pode. Aí o cara pegava... Eu tenho uma memória, às vezes, que me deixa impressionado, mas não sei se vou lembrar isso. Era isso. Você sai e vai à escola, já sabe o que vai encontrar. Um professor e um quadro negro danando pra... Só que ele não entendeu que você já cresceu e que ele não pode mais te moldar. Você sai e vai às ruas. Aí eu digo, cara, o que é isso? Maravilha. Eu nunca tinha escutado nada parecido. Esse cara era Jerry Marlon, que era baixista de uma banda chamada Delirium Tremens. Jerry, enfim... Daqui. É baixista, um cara que toca blues e rock muito bem. Tocou muitos anos naquela banda que é meio teatral, que é a Limousine, Sim. com o Diogo Lopes, Sim, Evelyn, essa galera toda. E aí eu digo assim, o que é isso? Ele falou, pô, guri, eu tenho uma banda, ensaia debaixo da loja de minha mãe, na garagem da loja de roupa de minha mãe, ali, apareça lá pra ver. E aí eu descobri punk rock, né? Aquele negócio que eu acho que foi avassalador para quem estava vivendo aquilo naquele momento, assim. Assim, se você estava numa periferia, se você tinha vontade de protestar contra o que você achava injusto, e naquele momento eu acho que a voz do protesto era o rock. Assim como hoje eu acho que essa função está na mão do hip hop no Brasil, né? O rap hoje no Brasil, eu acho que é quem tem a voz do inconformismo, é quem tem essa voz mais presente. Mas naquele momento era o rock. Aí, meu irmão, aí veio Camisa de Vênus, enfim, todas aquelas bandas. E logo na sequência, para mim, eu primeiro descobri isso. Logo na sequência, a gente estava ali conhecendo a Blitz, o Ira, Capital Inicial, o Legião Urbana, o Paralamas, toda aquela moçada que fez a cabeça
de uma meninada ali que na década de 80 estava adolescente. Aí eu comprei um contrabaixo bem baratinho, e fui tocar numa banda punk. Assim. Então, tocar mesmo, eu comecei a tocar rock. E começou a tocar contrabaixo. Assim. Contrabaixo, é um instrumento. E que maravilha, porque você viu ali o começo dessa onda, né? É. Do rock, que depois vieram essas bandas todas que você... Então, aí você começou a tocar contrabaixo com... 13 anos, assim, e aí era assim, não tinha muita técnica, né? Mas tinha muita invenção. Acho que assim, também essa coisa da música feita para o carnaval, das ideias de melodia, daquele desejo, aquele guitarrista que eu não fui, assim, deram um baixista bem interessante. A influência de Jerry também, assim, que eu acho que é um cara que era um baixo muito melódico, ele não era um baixo que estava só marcando acordes e harmonia, era um baixo, de certa forma... Hoje, engraçado, você vai ficando mais velho e vai aprendendo coisas, você consegue nomear diferente, né? Era um jeito de tocar mais contrapontístico, assim, eu acho. E você teve, assim, também o privilégio de se encantar por uma música de carnaval que tinha muito de novos baianos, né? Muito de novos baianos, muito Led Zeppelin, né? Muito do rock, muito, né? rock, né? Uma pegada, assim, um Pepeu Gomes numa guitarra. É uma maravilha, né? E você sabe que eu me lembro muito das imagens. Era um universo muito masculino, né? Das bandas. Você tinha ali, no caso de Baby, por exemplo, uma exceção, mas a maioria das bandas naquele momento eram bandas formadas por homens. Mas eu me lembro que eu ficava muito impressionado com o visual. Um monte de cabeludo. Muita roupa colorida. Muita roupa colorida, um lance de andar meio descalço. Tinha algo ali, pra mim, não sei se faz sentido, mas tinha algo ali que era meio contra a cultura ainda, né? Total. Tinha algo ali do movimento hippie, tinha ainda um eco ali do... Aquilo encantava, né? Encantava. No jovem. Eu lembro, você falou aí, eu lembro, por exemplo, talvez a única vez que Dodô e Osmar foi tocar em Itabuna, que teve alguma questão aqui, política, e não chamaram, aí eles foram lá. Por sorte, azar deles, se é que é azar, sorte nossa. E era uma família, parecia que tinha um filme também, depois passou a ter uma animação de uma família musical, que eles representavam muito isso aqui no Brasil. Eles se apresentavam com as roupas coloridas, Armandinho sempre botava umas coisas aqui. A família, se olhava, você queria ser aqueles caras. Você queria ser, né? Claro, claro. Não podia ter... Era uma opção ótima. Mas, e dentro dessa coisa bacana que você traz, Jarbas, que tinha na indumentária... E, claro, também no que tocava, uma coisa de uma liberdade, uma busca de uma liberdade, né? Que não se tem tanto mais hoje. Claro que tem assim, mas não enquanto movimento como teve naquela época, né? Se mudaram, né? São outros ciclos, né? Outros fluxos de comportamento geral, né? De humanidade, eu acho que a gente vive nesse momento. E aí, quando é que você passou a tocar mais o violão? Aí, assim, a minha carreira com o rock, minha viagem com o rock foi muito intensa, foi muito maluca, claro. E aí, com uns 15, 16, ficou impossível continuar. Porque aí a saúde também estava começando a gritar ali, estava intenso demais. E nessa busca por um sossego ali, engraçado isso, né? Mas com essa idade... Teve um momento que eu precisei buscar um sossego, porque estava demais. E aí a MPB vai chegando. Ele salvou daquele... Explode minha cabeça. Era um desejo ali também Era um desejo de através da música, ter aquela poesia que Caetano trazia, que os mineiros traziam. Né? Era muita coisa. Nossa, continua sendo, claro. Não tô na pegada saudosista, não. Mas, para mim, ali, adolescente, em determinado momento, o Brasil, musicalmente falando, nossa, é uma fonte poderosa vindo de um lugar profundo qualquer, um país continental como o nosso, trazendo músicas. Eu me lembro de tanta coisa. Eram tantas sonoridades que estavam ali para mim. Eu sou um cara meio radiofônico. Eu gosto muito eu gosto de música em geral. Eu tenho prazer escutando
algumas sinfonias, alguns, né, algo da música, digamos assim, da música dita erudita, da música... Mas eu sou um cara mais radiofônico, sabe? Me lembro muito dessa coisa meio confusa. Meu pai ouvia do que chegava através do meu pai, que era Black Sabbath, um monte de coisa que eu não entendia direito, Pink Floyd, Led Zeppelin. Essa história é ótima. Consegui uma pilha de discos de rock. Aí eu já tinha cortado braço de camisa, comprado o meu próprio coturno, raspado um lado da cabeça. E aí eu cheguei em casa um dia às 10 da noite e botei em cima da mesa uns 10 discos. Meu pai chega do trabalho um pouco depois, fala assim, pô, posso olhar? Eu falei, claro. Aí ele começa a olhar os discos, olha todos com atenção, Iron Maiden, AC/DC. Aí ele olha, Jackson, fala pra mim assim, pô, se você quiser, tem esses aqui também, ó. Aí abre um baú do armário e tinha assim, a coleção quase toda da Led Zeppelin. Ele já tinha tudo em casa. Cara. E eu tava trazendo... E você não sabia que ele tinha? Não. Até então... Não tinha feito essa associação. Era um repertório que eu não acessava. Eu acessava mais a Maria Bethânia, que minha mãe escutava, o Chico Buarque. Me lembro de ficar ouvindo o Cálice afogado naquela... Porque aquilo soava, e aquilo soava para mim, uma criança na década de 70, aquilo soava com a energia que aquilo realmente tinha. Aquela energia não era pouco densa. Não, né? A resposta, né, a uma Tio, repressão. Sidney Magal, Roberto Carlos. Então, quando chega ali nesse momento, eu ficava muito apaixonado pelas sonoridades que vinham através da rádio. Das coisas mais populares. Eu me lembro de Zizi Posse cantando Asa Morena. Eu acho até hoje aquele arranjo lindo. Eu me lembro de uma banda chamada Gangue 90, as Absurdetes. Não sei se você lembra disso. Lembro. Louco amor. Então, é nesse universo que eu vou mergulhando até chegar no violão, e aí resolvi que eu queria realmente ser compositor de canções. Queria compor. Não sei se tinha muito como esse ou como aquele, mas assim, eu queria ali, tinha certeza que eu queria ser um pouco como Caetano, como Gil, como Chico, como Beto Guedes, como Lô Borges, como Milton Nascimento. Eu queria compor, ali eu escolhi o que eu queria. E é um cenário que você traz aí que era muito... A sensação que eu tenho é que era mais diverso, né? Assim, era mais, né? Como você falou, um país continental onde tinha música de todos os cantos do país chegando através da rádio, né? Para todo o país, né? E de programas de auditório, né? E aí, sim, aí o que é que acontece com o seu próximo movimento assim, musical através dessa influência? Eu fico nessa onda de buscando esse lugar de compositor. Tem você conhece Marquinhos Carvalho? Marquinhos Carvalho, ele é irmão de Janaína Carvalho, é uma família de... tem muitos músicos. Não. A gente... Talvez você lembre do espetáculo que a gente fazia. Quando vocês estavam ali fazendo Los Catedráticos, a Companhia Baiana de Patifaria também já estava com a bofetada, eu conheci esse cara, e esse cara fazendo arranjo para coro no Centro Espírita. Eu enlouqueci com aquilo. Eu vi aquelas pessoas se juntarem num canto da sala, o cara levantar o braço e sair aquela música. Eu não lembro que música... Cio da Terra, por exemplo, era uma das que eles cantavam. Eu disse assim, eu preciso aprender a fazer isso. Eu voltei para Salvador, tinha 15, 16 anos. Eu voltei para Salvador, peguei os livros de teoria, todos que eu consegui pegar, e aprendi a escrever ali. Aprendi a escrever música, porque eu queria fazer um arranjo para coro, a 4 vozes. Ele mal sabia como fazer aquilo, né? Mas ele era o cara... Ele tinha um coro chamado Coro Devir e tinha um espetáculo chamado Coro de Palhaços. Coro de Palhaços era um espetáculo que retratava o dia a dia de 12, 14 palhaços, com piadas, textos, muita música e coreografia para o público infanto-juvenil. Eu fui atrás desse cara, fui fazer uma audição e passei. Então, com 18 e 19 anos, eu era um membro de um coro que fazia ali no Aquibeu, no turno da tarde. E quem eram os integrantes desse... Quem era esse elenco? Tito Baiense, Pedro Moraes, o próprio Marquinhos Carvalho, Janaína Carvalho, Lala Carvalho, Cristiane Mendonça, Ilma Nascimento, só fera, né? Sandra Simões,
Maurício Virgens, que hoje continua cantor. Cici, não me lembro agora o sobrenome de Cici, mas enfim, Cici cantou e dançou com Daniela Mercury há muitos anos. Todo mundo tá aí na música. E a gente fazia esse espetáculo. Foi meu primeiro contato assim com o universo da música como trabalho, como profissão ali. Então era isso. Ao mesmo tempo, minha filha Jade nasceu, eu estava com 21, 22 anos. Então eu era integrante do Coro Devi, ensaiava esses corais ali na escola de música, a gente ensaiava lá. Tocava na noite, tudo quanto é canto. Tocava de sábado de tarde no shopping da Baixa do Sapateiro e saía correndo para tocar sábado de noite no shopping de Guarajuba. Tinha que ser repertórios diferentes, inclusive. E a confraria. Sim, aí... Quando chega a confraria? A confraria chega... É logo na sequência disso aí? Eu estava integrante do Coro Devi. Com Tito Baiense sempre tinha ali uma conversa sobre música e um desejo de se expressar através da música a respeito de uma realidade que nos envolvia, que era muito desafiadora, porque ali já era o Axé Music, com toda a sua potência e sendo potente como ele foi, com uma narrativa de cidade que desafiava um pouco a cabeça da gente, que via outra cidade acontecer. Tinha outra cidade, mas a cidade mais forte era a cidade que estava sendo cantada. Tinha uma brecha ali que era assim, eu quero fazer música, a gente tem que falar alguma coisa, mas não é exatamente isso. Apesar de eu ser um cara que continuei amando o carnaval, indo atrás do chiclete com banana, o Olodum, sei lá, mas tinha uma inquietação provocada por aquele momento tão cheio de contradições e de antagonismos e de idiosincrasias provocadas por aquele caldeirão que a gente vivia. Eu me lembro de Cid Teixeira, eu me lembro de chegar em casa um dia e eu tive a oportunidade de falar isso para ele, que eu cheguei em casa um dia e liguei a televisão, peguei um pedaço de um programa, Cid Teixeira falando sobre baianidade. A explicação que ele deu sobre aquilo era impressionante. Ele era fantástico. Ele era fantástico. Né? Então, era uma palavra que estava sendo muito utilizada. A gente estava escutando muito sobre baianidade. E, de repente, eu ouvi Cid Teixeira falar sobre aquilo. Assim, e a gente entender que aquilo remontava a quase 2 séculos atrás, a uma situação de isolamento regional, a um lugar, a uma situação política e econômica que isola um pouco a Bahia, até Antônio Carlos Magalhães, e a história mostra isso, que foi um cara que meio que, segundo eu lembro de um jornal paulistano, de uma entrevista de alguém que diz assim, isso, você lembra quando... tô falando... Sim. Você lembra quando estreou em Salvador? Eu sei onde a gente estava, eu vou voltar para lá, mas lembra quando quando estreou em Salvador? Porque foi aí um pouco na década de 90, um filme chamado Os Cubanos, Buena Vista Social Clube. Sim. Saiu uma crítica no jornal paulistano na época. Eu fui assistir o filme 3 vezes. Chorei. O Buena Vista. Chorei vendo aquilo. Lindo. É muito lindo. Naquele momento saiu uma crítica num jornal paulistano, num dos principais jornais de São Paulo, eu não vou lembrar qual agora, mas que dizia o seguinte, que questionava um pouco o filme, trazia a imagem de Fidel Castro como um ditador e dizia assim, só mesmo em Salvador, aquele filme dos velhinhos chachelentos de Cuba continua em cartaz. Olha só. Talvez pela semelhança entre Fidel Castro e o senador Antônio Carlos Magalhães, por culpa de quem o resto do país teve que engolir a Bahia goela abaixo. Eu acho tão revelador do Brasil e tão revelador de um pensamento de parte de um Sudeste que se acha o Brasil, né? Assim, mas por que eu tô falando isso? Porque realmente, claro, a figura de Antônio Carlos... E você lembra exatamente aí como foi colocada ali a história. E nesse momento, então, tinha a figura o próprio projeto de Salvador, o projeto de Bahia, de Antônio Carlos Magalhães, era um desafio para alguém que estivesse pensando a cidade naquele momento. Porque aquilo provocava inquietações profundas
na gente. Então, nesse ambiente, eu me lembro de ter ido assistir um show no Sindicato dos Bancários, um show de um cantor, um intérprete muito bom, chamado Vainer Dias. E no meio do show ele convida um amigo para tocar. Esse cara, olha só que loucura, tem muito a ver com o que a gente estava falando. Porque esse cara entra, a gente tá ali em 93, esse cara entra de calça de Bali, para quem não sabe, eram calças coloridas, bem folgadas, meio neo-hippies assim, com uma bata branca, um cabelo enorme, descalço, senta no violão e manda, Jackson, um repertório assim de umas 3 músicas que eu nunca tinha escutado, que eram autorais. Era Arnaldo Almeida. Arnaldo manda ali 3 músicas incríveis que falavam sobre o Brasil, que tinha ao mesmo tempo um violão que parecia derivar do que João Bosco fazia, mas mexia com funk. Antes da gente ouvir Lenine, Arnaldo já estava fazendo uma coisa ali. Eu não vou saber tocar as coisas que ele tocava, mas é meio... Lenine total, né? Só que não tinha Lenine ainda. Muito doido. E no caso de Arnaldo, tinha um samba também ali no dedo, nas músicas. Eu digo assim, caramba, dá pra fazer isso. Olha só, se esse cara tá aqui e tá fazendo, eu também posso. Porque tem uma hora que você fica com a imagem do compositor, da compositora, como uma coisa distante. Aquele que aparece na televisão ou aquele que vem de algum lugar pra fazer um show na sua cidade. Quando você vê um cara na sua frente, de carne e osso, fazendo, você falou assim, opa, também quero. Juro pra você, esse show foi numa sexta ou num sábado. Na segunda-feira, eu peguei o violão e eu tava estudando tropicalismo, eu tava lendo um monte de coisa ao mesmo tempo naquela época. Querendo devorar toda a poesia que existia no mundo, todo o pensamento crítico ali, daquele sentimento juvenil disso, né? José Agripino de Paula. Eu queria descobrir de tudo que algum tropicalista falasse, que leu, eu queria ler também, para saber o que foi que ele viu ali, né? E eu fui para casa, fiz uma música muito doida, tudo que eu sabia, eu queria dizer, eu botei numa música só. Deu 6 da tarde, eu falei, porra, aquele cara mora na Ribeira, eu vou procurar onde aquele cara mora. Maravilha. Aí, minha mãe trabalhava no SESI do Retiro, eu fui com ela desceu do ônibus, eu segui com o violão e fui pra Ribeira. Chego na Ribeira, como é que acha a casa do cara? Eu sabia onde era a casa de Tito. Bati na casa de Tito, falei assim, pessoal, um cara chamado Arnaldo Almeida, que toca violão, vocês sabem onde é que ele mora? E aí alguém chamou alguém que sabia, a pessoa me levou, bateu na porta desse cara, abre ele, acompanhei ele, eu falei assim, pô, meu nome é Jarbas, eu canto no Coro Devi, eu vi seu show, e eu vim aqui para te mostrar uma música. Ele falou assim, pode entrar. Isso era às 7 da noite. Por volta das 10, Pedro Moraes chega, porque chegou na Ribeira, alguém disse que eu tinha passado procurando nessa casa, foi para lá, e Tito Baiense. Eu mostrei todas as músicas que eu já tinha feito, saí de lá às 6 horas da manhã. Nossa, e aí, que maravilha, e era uma coisa... eu não sei se vou lembrar, mas olha que coisa louca. Tinha ali o impulso de arremessar para dentro da canção aqueles dilemas que eram os dilemas, nossos dilemas. Qual era o nosso dilema? As pessoas que tinham trabalho autoral em Salvador, naquele momento, que não tivesse ligado ao carnaval, conseguia fazer um show, se organizar, pagar os músicos, fazer um esforço miserável para levar os amigos para ver, e não tinha consequência. Assim, então, toda a discussão da gente era como fazer com que isso tenha consequência, como criar um público. E eu acho muito engraçado, porque tinha um negócio assim, ó. Deixa eu... Vou marcar meu show pra daqui a um mês. Os amigos aplaudindo, acenando, coisa e tal. Mas onde tá a plateia? Cadê vocês? A cidade vai dormindo e fazendo carnaval, vai fazendo e esperando carnaval, vai dormindo e fazendo carnaval. Aí mudava de ritmo. Salvador, meu amor, Bahia, ia. Já faz tempo que o lixo tomou conta do lugar. Chega o sol, toda a gente sai a lavar.
E é incrível, vem o inverno e a sujeira ainda está lá. Aí acabava com o negócio. As rodas brancas de Iemanjá flutuam, enfeitam o lixo. O seu vestido espalha-se uma grande mancha de óleo diesel. Os mistérios das águas nunca estiveram tão ocultos e escuros quanto a minha voz que agora canta escuro, escurecendo a escuridão. Uau! Eu acabei de cantar Que esse maravilha, negócio, o cara cara. olhava, Arnaldo olhava pra minha cara assim, a esposa dele falou assim, de onde saiu? De onde saiu isso? E tem De uma onde saiu essa teatralidade nisso aí, né? Pois é. Então, 2 semanas depois a gente estava muito provocado por um movimento do qual você fazia parte. Eu acho que o teatro baiano da década de 90, ele muito rapidamente identificou que a principal matéria-prima para se trabalhar arte naquele momento poderia ser o que a gente estava vivendo, politicamente, culturalmente. Quando você vê o que acontece com Los Catedráticos, para mim é um exemplo muito forte disso, um projeto do qual você fez parte. Você pegar o principal gênero musical, que toda vez que é executado a gente está dentro de um contexto, arrancar ele daquele contexto, dobrar tudo, devolver para o público. revelar o que está ali, né? Você cria um movimento de reflexão e de dobra de percepção fantástico. Né? A Companhia Baiana de Patifaria está indo ali, o Bando de Teatro Olodum, no viés étnico, racial e político, entendendo ali naquele momento eu não conhecia essa palavra, a gentrificação. Essa palavra, não sei se ela já existia naquele momento, ou pelo menos não fazia parte do nosso vocabulário. Mas o bando entende ali aquele movimento, E é tudo junto, aquele né? projeto Assim, é tudo de Pelourinho. simultâneo, né? É tudo A simultâneo. Bofetada que vem primeiro, né? Um ano de sucesso, aí vem Los Catedráticos, fazendo um teatro que, na época, eu pensava muito sobre o teatro grego, que as pessoas iam para assistir uma história que elas já conheciam, entre aspas, né? Conheciam, mas iam ver como era o olhar daquele artista sobre aquela história. Que é, né? Catedrático. O povo cantava aquele carnaval todo. E aí vem eu lembro muito bem dessas 3 peças. Sim. Literalmente. Eu quis dizer peça no sentido de uma composição, mas são 3 peças, literalmente. E o bando que traz uma dramaturgia que até então não tinha muito. Até conversei com a Edvana sobre isso, ela falar de Sônia de Brito. Sim. Que já fazia um teatro nessa linguagem da pegada do Bando de Teatro Olodum, mas é o Vila, né? Com o Márcio. O Vila, com o Márcio, com o próprio Olodum. Olha só isso. Olodum, olha só. A música, né? O samba reggae ali. Essa interpenetração, né? E disso que a gente está aqui falando sobre o Los Catedráticos de um ponto de vista. O que dá aquela potência ao bando, entre outras coisas, também é música. Vem desse lugar. E a gente... É muito doido isso, né, que você está trazendo agora, que eu também caí na ficha aqui. Olha o poder da música na cultura baiana, na arte como um todo, e o teatro. Uma grande parte da força do teatro baiano vem da música. Mas esse teatro que vocês trouxeram, esse teatro que surge ali, e eu vou situar agora, claro, tem outros colegas e outras colegas, mas situando nesses 3 eixos dos quais a gente falou aqui, do bando, Bofetada, Los Catedráticos, vem a confraria da Basófia. Da Basófia. A gente tem esse teatro realmente se alimentando de um momento cultural em que a música tem essa força pujante, mas vem uma banda, vem um grupo de artistas meio que retroalimentados por vocês, porque o que vocês mostraram pra gente e o que a confraria implementa como um projeto ali cara, vamos falar de Salvador e da Bahia agora, vamos poetizar e problematizar. E com uma sacada musical, performática, teatralizada mesmo, né? Vocês estavam falando pra gente, através do canto, coisas nossas, e uma crítica, e com humor, e com uma maluquice, que até então não tinha surgido. E você sabe que não era o projeto inicial ser tão teatralizado, quer dizer, a gente não sabia que era. Mas toda vez que a gente chegava para dar entrevista, falava Confraria da Basófia, as pessoas já entendiam que era alguma coisa como companhia, como, sei lá, é teatro. É teatro. E aí, claro, aí a gente pirando, fazendo, brincando. E com muito humor, né? Com muito humor. E assim, e é um humor que tava... Eu tô falando aqui como ator, né? Eu não sou, né? Como leigo. Mas é um humor que estava não só na letra, mas a música... Sim.
atendia a essa brincadeira, a essa ironia, a essa piada, a essa crítica, né? Sim, De uma forma, é verdade. sei lá como é que é, mas tinha um balanço ali, uma brincadeira sonora que talvez daí, já estou viajando aqui porque eu quero chegar no Jarbas, compositor para teatro, Sim. que é outra, Sim. não é para todo mundo. Né? Não é para todo grande músico, tem grandes músicos e intérpretes e cantores e tal, mas que o teatro é outra praia, né? Sim. Que também é do músico, só ele querer. Então, acho que ali na Confraria da Basófia, e você meio que se alimentando com tudo isso de forma até, sei lá, antropofágica aí, né? Porque essa música, como você fala agora, é resultado dessa coisa toda que a gente, né? Do teatro. Então, aí você começa já, talvez sem querer, sem pensar, a ir para uma música que serve ao musical, né? Ao teatro musical. Que vai né? ao teatro, né? Assim, eu sei exatamente qual foi a primeira canção que eu fiz e que foi inserida num contexto cênico. Sem pensar que seria, ela encaixou ou você já fez pensando? Foi encomendado. Para teatro. Foi, porque... Qual foi? Naquela época, Pedro Dias trabalhava com Marfuz, maestro Sim. Pedro, genial. E ele, Marquinhos Carvalho trabalhava com ele, eu era sócio dele, e teve uma peça que ele passou para Marquinhos fazer algumas composições, que era o Casamento do Pequeno Burguês. Sim, que eu fiz também. Você fez? Eu substituí Fábio Lago. Fábio Lago fez na primeira versão. Então você vai lembrar. Olha o que acontece. No meio daquele corre ali, eu me lembro que o Marquinhos falou assim pra mim. Eu tinha um apelido, né? Como era o cara que tava vindo do rock e parecia com Lobão na época, os caras me chamavam de Lobinho. Lobinho é ótimo. É Lobinho. Aí o Marcos falou assim: Lobinho, me diga uma coisa. Eu tô fazendo uma música pra uma peça. Tem duas, mas tem muita coisa. Você quer tentar fazer duas músicas? E me deu duas músicas pra fazer. E eu era assim, engajarbas total, né? Tipo, eu tava saindo de noite do ensaio, recebia a encomenda com a letra, ia pra casa e não fazia mais nada até entregar. E aí teve uma das canções que ficou, meu Deus, que era no escuro num outro se fundiu, estamos sóis, ela olhou e sentiu, ela é minha, com desejo ele pensou. A escuridão, o fogo da paixão atiçou, mas ele só beijou a noiva no nariz. Minha noiva não é uma reles meretriz. Para ela ficar donzela, uma puta ele foi procurar. Glória e náusea desta terra. Não lembro. Não soube evitar, mas seu corpo era um abismo. Ele preferiu o ascetismo. E assim, eu peguei a letra, como estava na tradução do texto. Porque assim, você traduz um texto... Essa letra já existe na peça. Existe na tradução. Na tradução. É Brecht, né? É Brecht. E Tá. não está ali pensada como canção. Sim. E eu não tinha a menor ideia, naquele momento, que eu poderia propor um trabalho sobre a palavra que estava ali escrita para mim. Para mim era assim, não pode mudar uma vírgula, né? Então a própria música que é feita, ela sai, além das palavras, além da falta, às vezes numa tradução de canção, que é outra lógica do que traduzir um texto, você tem ali uma sonoridade, uma literação, uma rima que você não bota, então fica muito duro o texto. E eu, Jackson, compus Como Veio. E Como Veio foi pro palco. O Daniel Boaventura cantava Ele cantava isso. no meio do... Era essa que ele tocava um sax? Eu acho que era, não me lembro. E era genial. E interessante, sabe por quê? Eu também, você falou alguma coisa lá no começo da história, que você estava pensando sobre a história do Mac Navalha, né, quando vinha para cá, e eu vim pensando o seguinte, porque você faz uma música para teatro que eu pensei muito em Brecht. Talvez, eu não conheço tantos, mas talvez Brecht é o que melhor sabe colocar a música para o personagem, né? Sim. O personagem continua quando ele canta a música. Tem musicais Sim. que o cara sai, canta e volta. E você faz isso muito bem, mas eu não sabia, Jarbas, que a sua primeira coisa para teatro é Brecht, ou seja...
tá explicado, se é que... né? E quando vem... E assim, e ali você pensa que eu não tava... Eu não tinha um vínculo com a montagem, eu não tinha noção do que eram os ensaios, eu só fiz uma composição que me pediram. Menos de um ano depois, ou 2 anos depois, aparece... Olha que não tinha pensado nisso dessa forma, como você está colocando, não. A confraria surge, a gente faz um show no Vila Velha, que é assim, aquele Vila Velha ainda antigo. A gente lota o Vila Velha, saem todas as páginas de todos os jornais da época da cidade, na época tinham vários, né? Bahia Hoje, Tribuna, Tarde, Correio. Verdade. A gente aparece nos jornais ali, e Márcio, tinha um Meia Noite Improvisa, que era um lugar que eu frequentava muito. Era maravilhoso. E Márcio faz assim, a gente está fazendo um ciclo de leituras pró-reconstrução do Novo Vila. Novo Vila. Vocês não querem fazer a música de uma dessas leituras? Márcio, que não é bobo, ainda viu todo o potencial ali, né? Aí vem a gente e o pessoal do Mundamundistas, sim, para uma primeira leitura, também de Brecht, Um Homem é um Homem. E o que acontece aí, e eu sempre tenho essa noção, eu estava falando com o Márcio isso outro dia, que a gente está naquelas ruínas do Vila Velha, era um elenco gigantesco. Tinha, nessa leitura, tinha Gideon Rosa, professor que nos deixou recentemente, professor Arildo, Daniela Mercury fazendo a viúva Bagbic. Petrovic, quer dizer, não sei se Petrovic já estava aí. Mas tem uma coisa ali que é o seguinte, Jackson. Juntou um monte de músico e lá na frente um diretor com um monte de ator. Quando a gente começou a ensaiar, saltou em mim uma qualidade que eu não conhecia. Saltou em mim de... Estava ali, mas precisava acionar naquele... Saltou de um não sei onde ali uma qualidade que era... Eu, por algum motivo, eu sabia fazer o link entre o que aquele cara estava falando, o barbudo lá, o diretor falando, e a gente. Então, do ponto de vista do encaixe de uma coisa com outra, eu comecei a fazer muito isso. Então, fizemos essa primeira leitura, fizemos uma segunda leitura, também com banda, também fazendo as músicas, e nesse esquema, pegando as letras do texto de Brecht e musicando como elas eram, né? Me lembro do Isso não importa, pois um homem é um homem, tal. Isso não importa, um homem é um homem, tal. E aí eu vou para casa de Márcio discutir com ele a terceira leitura. Aí quando eu chego lá, ele fala para mim, a gente está... o bando recebeu um convite de fazer um espetáculo para estrear no Carlton Dance, no Rio de Janeiro, em 1996. Tirei. A gente precisa de um diretor musical negro. E aí eu listei alguns nomes de pessoas que eu achava que poderiam estar no lugar de dirigir musicalmente um espetáculo, que fossem negras, e ele me faz uma pergunta, mas você está sugerindo essas pessoas, por que você não faz? E aí, quando ele me pergunta isso, tem 2 coisas enormes para mim ali. Uma coisa era, na época eu era gerente do estúdio virtual de Ataúba Meireles, então ganhava um troco ali para ficar no estúdio vendendo gravações e negociando com pessoas, atraindo clientes e tal, mas não queria, né? Eu queria criar. Então eu fiquei 2 noites sem dormir porque eu queria muito mais fazer aquilo. Mas tinha uma questão ali também que era, eu já pensava racialmente sobre minha vida, sobre a vida de minha família. Eu escrevia as letras que a confraria trazia, tinham reflexões sobre os aspectos raciais que eu enxergava na Bahia, no Brasil, na Salvador de então, mas eu nunca tinha me perguntado se eu era negro ou se eu era branco. Eu era uma pessoa... Essa conversa não acontecia na minha casa. Então, naquele momento ali, eu também digo, peraí. Aí vem a arte, né? Uma encruzilhada. A assim. arte vem, te balança. Diz assim, e naquele momento eu entendi, eu também entendo naquele momento que o meu mundo muda. O meu mundo muda, eu passo a me enxergar não como homem preto, porque eu não sou, mas como uma pessoa negra de pele clara, o que a gente chama de pardo no Brasil, que é o que está no meu RG. No meu também. Né? E aí entro
de corpo, alma, voz, violão no universo da música para teatro. Em 96, Band com aquele Teatro Lodum. espetáculo, te conhecendo ali, quer dizer, te conhecendo pessoalmente mais de perto ali. E tendo esse contato. Então, essa coisa do Kurt Weill, sim, né, que era o parceiro do Brecht na maioria dessas obras, e nessa forma da canção que transita entre ser texto e ser número musical, e ao mesmo tempo, através do bando, esse mergulho aprofundado na cultura de matriz africana, mais de perto, né? Que foi um impacto, e ainda é, mas imagina naquela época, né? Cara, aquela linguagem que até então, né? Você vê, Mário Guzmão e Pitanga são os primeiros negros a entrarem numa escola de teatro na UFBA. E de Mário Guzmão, estou trazendo isso aqui agora, esse pensamento. De Mário Guzmão e Pitanga até chegar ao Band Teatro Lodum, eram muito poucos negros ainda a ingressarem na escola de teatro e terem ali uma dramaturgia que atendessem a sua vida, a sua né? vida, a sua expressão. Anseios. É o bando que traz essa... Você lembra, né? Jackson, quando eu entrei no primeiro ensaio lá, no Teatro Vila Velha, numa daquelas tardes, vocês já estavam ensaiando. Então era o elenco do bando todo, você, Bira Monteiro, dando aula de Tolete, percussão. e mais um. Que Também não lembro agora. Ou você era o terceiro percussionista? Eu era o terceiro. Né? Quer dizer, sobrou para mim tocar um cobel, que é uma coisa, né? O Gan, né? A gente chama ali do Verdade, do era Gan. eu. O Gan. E quando eu entro naquele negócio, do universo de onde eu estava vindo, eu vou lá no teatro, no primeiro dia desse trabalho que me chamaram. Zebrinha sempre conta como é, do ponto de vista dele, a visão de eu chegando, e eu, do meu ponto de vista, o que era. Eu enlouqueci quando eu entrei naquele teatro. Não sei quantos eram, aquelas pessoas todas, elas negras, em cima do palco, trabalhando com aquela quantidade de energia, com aquela força, com aqueles Luciana Souza, Valdinéia Soriano, que depois se tornou minha companheira durante 20 anos. Então a sua história com ela começa ali? Começa ali. Olha só. No bando. Lázaro Machado, Lázaro Ramos, tanta gente. Nossa, ali, né? E Zebrinha no palco. E aí eu me lembro que eu fui de camisa social, de camisa de manga comprida, de calça, assim, tipo, com o violão na mão. E naquele dia eu fiz a primeira canção ali e descobri coisas importantes, por exemplo. Na minha história, na história da religião, a minha história com religião, sobretudo dentro de casa, era muito mais... Meu pai nunca quis batizar a gente, porque ele achava que a gente tinha que escolher o que a gente queria ser. E ele não tinha religião. Então, enquanto a gente esperava, a gente ia passeando no rolê do Deus alheio, né? Ali, então, tinha uma parte da família que era adventista, a gente ia na igreja adventista, e tinha minha mãe que ia na casa de Dona Antonieta, que era no fim da rua. E a casa de Dona Antonieta, hoje, fazendo Torturado, inclusive, o último espetáculo que eu trabalhei, né? No último projeto mais recente, a gente se debruçou sobre o Jaré, que é uma manifestação da Chapada Diamantina, em que aglutina em si ali elementos do catolicismo, do candomblé, da Umbanda e tal. E a casa de Dona Antonieta, que era a melhor amiga de minha mãe e era onde a gente ia, né, participar das reuniões, já era meio isso. Assim, eu me lembro com muita clareza de que chegava, tinha às vezes um negócio de ler um livro, aí tinha uma imagem de Exu, os orixás, misturado com os santos católicos. Então, esse universo religioso já existia na minha vida, mas a música, sobretudo a música brasileira, que eu vinha escutando muito naquele momento, me trazia uma outra dimensão do candomblé que eu não conhecia. Quando eu cheguei para trabalhar com bando, eu estava com a música de orixá na cabeça que eu aprendi com Vinícius de Moraes, que eu aprendi com Baden Powell, que eu aprendi nesse outro rolê. Não tinha um acesso direto ao candomblé mesmo. Então eu me lembro que a primeira música que eu fiz, a Ebrinha falou assim, as letras eram de Capinã, não sei se você lembra disso. As letras das canções do Xirê eram de Capinã. Tem uma que era de Brau, acho. Né? Que ele chegou para mostrar lá pra gente. Uerê, você né? lembra daquilo? Abaracori, Sobre Cosme e Damião Dou,
São Cosme e Damião Douro, vadeia lá do Curuzu, vadeia cá do Caruru. Bota a mesa, chama a tua. Mas quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu cheguei no... Que aruodé, que aruodé, que aruodé, caçador, o olho malvado, olha o menino, dormindo no olho da rua. Oxóssi, Senhor Deus da lua, olha aí também. Olha a cidade, ela é selvagem. Virgínia começava a cantar, né? Mas o que é que eu queria dizer? Mas na minha cabeça, assim, eu peguei ali o ritmo, o agueré, fui para um canto com violão, pensando tonalmente, pensando, né? Acordes maiores, menores, com sétima, cantando em português. E quando eu trago isso de volta, a Zebrinha muito acertadamente fala, pô, isso parece um banda. Né? Zebrinha, né? E quando ele fala isso, ele abre para mim. E assim foi, porque a proposta era essa. Então o repertório era todo trazido, as letras vinham de Capinã, a parte rítmica trazida por Bira Monteiro e as harmonias e melodias minhas. Então, de fato, você tem ali uma proposta que é a proposta que avança. Mas eu entendi naquele dia, quer dizer, se isso aqui parece com banda, como é que é então a melodia do candomblé? Que maravilha. Modal e para outros caminhos, né? Outras organizações sonoras. Então ali também aparece para mim talvez a segunda grande força que norteia meu trabalho até hoje. Assim, claro que a gente vai e joga com diversas linguagens, mas eu acho que essa música que... Olha que doideira isso, né? Essa música que é esse jeito musical ali do teatro alemão, mas que chega até nós através de um processo de antropofágico, eu vou usar essa palavra, mas... Quando o Chico entrega pra gente a Ópera do Malandro, a gente tem ali uma tradição caminhando do teatro de Brecht até nós, caminhando, retrabalhada, revista. Então, esse aspecto, sim, e o aspecto da música de matriz africana. E é interessante porque percussiva. Quando você cantou a primeira música da peça de Mafuz, que Daniel cantava, Sim, Daniel Boaventura. eu lembrei dos musicais de Chico Buarque. Sim. Tem uma ligação lá, né? É um Brecht, mas, né? E tem. Interessante. Lembrei porque é um jeito claro. de falar cantando, né? Que é diferente de uma canção que não faz parte de um espetáculo, de um personagem, né? Exatamente. Do teatro, né? Exatamente. Claro que tem uma hora que eu já não sei fazer. Eu mesmo, às vezes, não sei fazer tanta diferença, mas eu entendo completamente isso que você fala. Que é a mesma coisa. O dispositivo de criação. Para aquela, que é um dispositivo também de uma linha de cultura ocidental, que também nos compõe. Então, para fazer a balada da castidade em tom maior, e tinha que começar de algum lugar, o que foi que eu pensei? Eu pensei no pam, 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 que é, né, você vai, lá vem a noiva, tarirarira, ou taradadã, 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 pam, 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 pam. Dessas ideias que você vem pro pam, 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 pam. Eu acho que até esse caminho de buscar numa referência de algo que esteja no universo cultural da gente, trazer para um outro ambiente. O teatro tem muito isso, né? Acho que a gente trabalha no teatro assim. E acho que isso é um traço que a gente vai achar similaridades também. E aí é onde o público se vê, né? Sim. Inclusive na canção, Sim. né? Na canção. Isso aí é familiar, né? Sim. Né? E aí, meu amigo, sim, aí você bebeu dessa água e não quis sair mais dessa fonte, né? Não saí mais porque assim o desejo o desejo de criança de ser cantor de trio elétrico, de tocar no trio elétrico, nunca aconteceu. A confraria era um projeto, mas um projeto que a gente trabalhava durante muitos anos, mas o teatro me parecia ali, e foi de verdade, uma oportunidade de trabalho.
Eu vi chegando ali. Você fala trabalho em que sentido? No sentido de explorar... De ser remunerado, trabalho de remuneração mesmo, de né? ganha-pão. Não de realização, porque na confraria vocês também se realizaram. Vocês viveram eu tava feliz ali. Alguns anos, né? Que tinha público, a gente ia assistir um espetáculo musical. Exatamente. Né? A confraria tocou em todos os palcos que existiam na Salvador em que a gente existia. Todos os projetos. A gente tocou em todos os lugares, fomos engolidos por alguns projetos até. Porque alguns eram... Às vezes a gente acabava... A velocidade de como as coisas iam acontecendo não era compatível com o amadurecimento da gente enquanto artista, enquanto músico mesmo ali. Mas o teatro, quando surgiu a proposta, tinha um dinheiro. Agora, olha que loucura, porque a gente sabe o quanto é difícil fazer teatro, o quanto financiar teatro é difícil, mas naquele momento... Eu trabalhei, Jackson, durante... Eu não consegui, assim... eu agora, inclusive, estou aluno da UFBA. Voltei a ser... Aluno, é? Eu estou sendo aluno da UFBA há muito tempo. Eu já entrei e saí umas 2 vezes, mas tem me feito bem, assim. Nesse momento, estou conseguindo assistir às aulas. Mas naquele momento eu tinha uma filha pequena, tinha 25 anos, e tinha alguém me dizendo, você quer ganhar uma grana aqui para compor para essa peça? Ainda mais sendo no Vila Velha, ainda mais sendo com o Márcio. Depois veio nós 3, com Fernanda Paquelê, Andréa Souza, Tatiana, não sei se você lembra desse grupo. Depois Marfuz, um convite para fazer o Braskem, Guerreiro para fazer Brasis. De repente eu me vi assim, cara, eu tenho um trabalho. E é muito doido isso você falar, porque é o seguinte, a música geralmente dá mais dinheiro do que o teatro, né? O teatro, qual é o teatro que dá dinheiro, né, no Brasil? É muito pouco. Raro. Eu com 40 anos, eu posso dizer que eu tenho 3 peças de teatro que me deu dinheiro. Sim, sabe assim? Sim. Aí você fala isso, é maravilhoso, né? Você resolveu deixar um pouco a música, um grupo que já tinha uma história na cidade, para fazer música, né? Para servir ao teatro. Para servir ao teatro. Também pela grana. Exatamente. Claro que não é só pela grana, mas ali você viu. Mas era de fato para mim. Naquela hora era pela grana, né? Eu me lembro que um dia eu tava indo para casa, morava no Cabula na época, eu tava indo para casa e a polícia faz um blitz. Manda todos os homens descerem e aí eu tô lá embaixo, cabelo enorme, tomando aquele baculejo com direito aquela porradinha que dói nas partes íntimas assim. E o cara pergunta assim, o cara pede minha carteira e pergunta assim pra mim, pô, mas você trabalha com o quê? E na hora, eu não tive coragem, eu achava que na hora dizer que era do teatro era mais... Era mais perigoso, né? Não, não, era melhor? Ao contrário, eu achava que era melhor. Assim, eu não me lembro se eu disse que era ator ou se trabalhava no teatro. Aí eu assim, no teatro? Que maravilha. Mas eu realmente, por algum motivo, eu enxerguei no teatro um porto seguro para mim. E aí fui também fazendo, claro, o Vila Velha, o projeto Vila Velha e aquele momento ali que a gente vivia do teatro baiano me ajudou muito. Porque Márcio tinha o desejo, Márcio Meirelles, né? O desejo de fazer sempre as peças com música ao vivo. Naquele momento na cidade, outros diretores também estavam encampando esses projetos de música ao vivo. E eu tive essa sorte de trabalhar e de permanecer fazendo isso de um jeito que não era muito convencional. Eu não era o compositor que estava no estúdio ou em casa fazendo a música e levando. Eu estava dentro da sala de ensaio o tempo inteiro. Acompanhando todo o processo criativo, né? De personagem, de cena, do espetáculo e jogando... De diálogos. Dialogando com o diretor. E com o ator. Tipo assim, é isso ou não é isso. E com o coreógrafo. Né? E percebendo, às vezes... Aí você vai trazendo uma coisa que é... Você vai percebendo que, assim como um diretor ou uma diretora, dos que entendem rapidamente algo que um ator oferece que você não pensou. O ator e a atriz oferecem muita coisa numa sala de ensaio. Você sabe disso. E isso eu tive a oportunidade de aprender a trazer para a minha música. Pra música. O ator que, né? Que às vezes vai cantar aquela música ou não, né? Não necessariamente. Exatamente. Né?
ou um tempo de deslocamento. Eu tive uma sorte aí que acho que é bacana. Entro com o bando, passo a trabalhar com o teatro na cidade toda, mas os grupos residentes que se formam dentro do Teatro Vila Velha, que são ali o Bando Teatro Odum, quer dizer, o bando chegou lá, né? A Companhia Teatros Novos, nessa nova fase, a Companhia Novos, Meus filhos seus estiveram filhos lá. fizeram exatamente, parte, sob a direção de Débora Landim. Débora Landim. A companhia, o Vila Vox, que surgiu justamente do trabalho que eu fazia junto com o Márcio dos coros lá. Foi o primeiro que depois Gordo Neto assume a direção desse grupo. O Vila Dança. E a outra companhia de teatro, a outra foi a única que eu não trabalhei compondo. Eu passei ali 17, 18 anos dentro do Teatro Vila Velha, compondo para todos os grupos. Para todo mundo. Então foi um laboratório. Foi uma escola. Né? Foi uma escola e um laboratório de criação. E aí, sem querer jogar confete, já jogando confete, assim, você é dos que melhor faz isso, né? Assim, coloca essa música a serviço do diretor, a serviço do ator, a serviço da dramaturgia. Da dramaturgia não é? Também É a dramaturgia cantada, né? Eu tenho escutado muito isso. É a dramaturgia cantada, porque assim, eu penso, né, eu vou dizer por mim, é mais fácil quando eu faço um personagem que quando eu canto, o personagem continua. Exatamente. E isso na sua obra, meu amigo, é claríssimo, né? Isso tem rolado. Não é à toa que as pessoas querem você para trabalhar com você no teatro, né? Que vem dessa história toda que você vem falando aí, né? Do que você ouvia no carnaval baiano dos anos 70, 80, que eram crônicas cantadas, né? Exatamente. Do Farol da Barra ao Jardim de Alá. Eu também quero... Ou seja, os caras saíam contando a nossa cidade. Beleza pura. Beleza pura. Não me amarra dinheiro, não. E aqueles bairros todos sendo transformados em poesia. E aí vem... Esse teatro que surge nessa época, que a gente falou de 3 grupos, mas aí vem Oficina Condensada, aí surgiu um monte, né? Os Cafajestes, né? Exatamente. Sempre com uma música... Eu estou falando aqui, ó. É isso. Eu te vejo se emocionar e o olho mareja todo aqui, porque... Uma história, né, meu amigo? Assim, uma história. Né? Uma história bacana, né? Que a gente viveu, teve esse privilégio de começar nesse começo desse movimento teatral na Bahia, né? Jarbas, vamos chegar em Torto Arado? Porque aí tem uma coisa diferente no Torto Arado que é muito doido, que é o seguinte: não tem letra para musicar, né, naquele texto de Itamar, que é um texto, né, não é à toa que ele é um grande best-seller assim, né, desses últimos anos. É um texto muito lindo. E aí, eu falando com Aldri, que quando ele pensou em adaptar, a ousadia de alguém transformar aquilo numa peça ou num filme, né, que eu acho que daqui a pouco vai virar filme, né? E aí ele dizendo que ele uma hora deu um estalo, não sei se ele sozinho ou ele já junto com o Espírito Santo e Alísio, e talvez, não sei se já estava com você também, Zebrinha, enfim, que é um coletivo de segmentos artísticos pensando que parece que sai, no final parece sair tudo de uma cabeça só, né? Isso é bonito, assim, a beleza do espetáculo. Mas ele fala que o diferencial seria musical. Sim. Né? E fazer aqueles personagens do Jurê, né? Jaré, que eu só ouvi esse termo, talvez, e conheci um pouco, numa festa literária de Mucugê, porque eles foram lá, os pais de santo, não sei se é esse o nome que dá. Sim, os líderes. Daquela região ali, né? Pessoas jovens, diferente do que a gente conhece e tal. Mas então, como é que é musicar essa obra e como é que foi o processo para chegar nisso aí? E assim, eu consegui ver alguns personagens cantarem nessa peça, principalmente a muda, participar ali sonoramente muito, muito belamente, porque é música, né? O som que sai da garganta. Sim. Né? Como é que foi assim? Olha, Elídio sempre fala que quando Fernanda e Aldri convidaram ele para o projeto, o primeiro pensamento dele é: de quem foi a péssima ideia de transformar isso num musical? Que maravilha! Porque uma história
é uma história forte, densa. Densa. É a história que um personagem perde a língua no início do livro. É uma história que 6 pessoas morrem. Assim, como é que você Transforma isso em transforma canção. isso em canção, em números musicais? É. Mas no momento em que Elísio assume, também... A gente vem sendo parceiro há muitos anos. Você tanto quanto eu deve lembrar de Elísio muito jovem. Ele começou muito jovem, muito cedo, no teatro. E um daqueles caras que jogou em todas as posições que alguém pode jogar dentro do teatro, né? De ator, a produtor, a diretor, a sonoplasta. Conhece por dentro ali, na carpintaria mesmo. Quando ele assume, ele conta que ele fala para o Fernando, ó, se eu aceitar, uma condição que eu tenho é que Zebrinha e Jarbas topem também. Porque não dá para entrar com esse tempo. E um prazo muito pequeno, Jackson. Um prazo muito pequeno. Essa conversa com Elísio começa em março, abril, para um espetáculo que estreia em setembro, quando eu sou convidado é em maio. E Fernanda não me deixou escapar. Assim, eu não queria. Eu não queria porque a história com teatro, a história de compor para teatro, ela sempre me pega de forma muito intensa. Nessa escala de trabalho, o que eu dizia para ela era assim, eu digo, Fernanda, se eu aceitar fazer isso, eu preciso de um tempo para pensar, porque se eu aceitar fazer isso vai mudar minha vida completamente nos próximos meses. Assim, eu não vou conseguir fazer nenhuma outra coisa. Mergulhar ali para... Eu não vou conseguir fazer nenhuma outra coisa. E pensei um pouco, e aí comecei a avaliar com a Elísio. Eu digo, será que a gente chama um time de compositores que eu coordeno? Aí Elísio falou assim, será que é você compondo as músicas, mas você chama um letrista? Aí me lembro que um dia saí para tomar café, saí de casa para ir na padaria e no caminho mandei para ele cantarolei uma letra e que foi surgindo da leitura, porque aí vou eu ler o livro de novo, né? Para ver em que é que eu estava me metendo de fato. E aí digo, ó, pensei uma coisa assim, o que é que você acha? Aí eu estava vendo esses dias essa conversa, ele falou assim, rapaz, você vai fazer essas músicas, vamos nessa, vamos... Olha só, a primeira cena eu pensei tal coisa, pau! E aí, a partir daí, Elísio, ele compra a ideia de Audrey de ser um musical, dá um freio de arrumação e pensa assim, ok, que história eu vou contar dessas infinitas linhas de narrativas que tem ali dentro? E aí eu acho que tem um mérito gigante dele, que assim, ele não esperou o texto ficar pronto para me colocar no processo. A gente tinha 2 meses para compor as canções, a gente imaginava que seriam 20, 12, 15 canções, mais uns temas instrumentais. A realidade é que são 25 canções e 20 temas instrumentais originais feitos para peças. São 25 canções. E algumas não entraram, mas a média que a gente fez, meu irmão, era assim, Elísio, Fernanda, equipe, a cada 3 dias eu tinha que ter uma canção pronta. Pressão total, né? Não dava para não ser, senão não dava tempo. Então, de 3 em 3 dias, tinha que ter uma canção pronta. E o processo foi muito rico, porque era Elísio... Elísio coordena, a estrutura Elísio passa a coordenar a dramaturgia e a adaptação. Então, ele demanda a Audrey, demanda espírito, me demanda e ele mesmo dá uma última canetada. Então, às vezes era, Jabito, tem essa cena aqui e eu preciso de uma canção. Eu preciso de uma canção que fale sobre tal coisa. Eu digo, mas o que é? O que é que esse personagem está sentindo? Ele falou, eu acho que esse personagem está sentindo... Porque às vezes o texto não estava pronto, então eu tinha que deflagrar antes. Ele falou, eu acho que esse personagem aqui com uma cena de Donana. Ele falou, Jarbas, essa cena a gente tem Donana, que é a avó das meninas, sendo cercada pelos encantados, que tentam dar a ela uma missão que ela não aceita. Tem uma canção aqui. E aí... Eu acho que a imagem... Eu ia sempre no texto quando eu precisava, dar uma chacoalhada nas ideias, mas as imagens que saíam de Elísio,
que ele Elas- narrava para você já era... Elas me inspiravam, elas me deixavam ali grávido de uma temperatura. Outras como a música dos Candeeiros, essa eu acho um exemplo bem bonito, porque tem uma música no espetáculo que é... Só lembro a melodia. A luz dos dois candeeiros, a luz dos dois candeeiros, cada um quando reluz, mostra só o que bem quer. Mas os dois quando se acende, mostra tudo como é. Que tem uma história bonita que é... A gente tinha a cena que era a Donana se confundindo entre passado e presente. Ela ia chamar a neta, chamava o nome da irmã ou da filha, que já tinha... que não estava ausente, já tinha morrido. Então, essa confusão. Eu me lembro que eu fiquei com a imagem dessa consciência que alterna entre perceber o que está acontecendo agora e o que já aconteceu. E o candeeiro era um negócio muito presente ali nas páginas de Itamar e na adaptação. Então, essa canção, eu fiz a canção e mostrei para a Elise e falei, o que é que você acha? Isso é como o passado e o presente, é como se fosse um candeeiro que se acende na cabeça dela, na consciência dela. Aí a Elise escutou e falou assim, opa, isso aqui me ajuda a escrever a cena. Olha, nem ele sabia ainda por onde ir, exatamente, né? por onde é que ia. Então, assim, de um primeiro estímulo dele breve, realmente explodiu na minha cabeça a imagem daquela senhora naquela situação. Quando volta para ele, e aí, quando ele escutava e devolvia, ele também já devolvia, às vezes, dividindo a canção no texto, né? Ou às vezes eu mesmo. Tem uma coisa muito engraçada que eu fiz, Jackson, assim, sem pudor nenhum, não, de verdade, poderia ficar tímido com isso, mas eu trabalhava no meu laboratóriozinho em casa, eu tenho um computador, um microfone, um piano elétrico, né, grandinho assim, o meu violão, e eu já compus fazendo a forma dos arranjos, porque realmente vinha tudo muito junto. Só que tem texto, né? E eu não queria esperar, não dá tempo de começar. Vamos esperar os ensaios começarem, porque aí eu crio a parte instrumental que corresponde aos textos. Então tem canções, como a primeira canção que o personagem de Larissa Luz canta no espetáculo, que ela começa no formato canção, a canção não para, mas a música vira uma outra coisa, uma transformação de sentimento, e vai para uma segunda parte que já muda o andamento, muda compasso, muda a tonalidade. Assim, essa canção que deveria acompanhar a dramaturgia e apresentar já alguma coisa para Elísio e para os outros dramaturgos, fazia com que eu, às vezes, gravasse os textos dos atores. Então, a primeira versão... No estúdio, eles iam lá? Não. Ah, você mesmo? Eu gravei. Que maravilha. Se o que vinha de lá tinha um monólogo de Bibiana, ou um monólogo de Belanísia, ou um diálogo, e tinha uma canção para ser composta, eu ia compondo a canção e ia dando o texto eu mesmo, como eu imaginava que seria dado. E, claro, sabendo que eu tenho ali um diretor experiente que vai filtrar e dizer assim, não, é essa a intenção, não é essa a intenção. Mas eu tratei os pedaços de texto, os fragmentos de textos que vinham de Audrey, de Espírito Santo e de Elísio, como parte... Elísio chama essas cenas, eram as canções, que tem ali um formato começo, meio e fim. Essa ele chamava das cenas musicais. São cenas em que ele tem esse texto para ser dado, mas eu queria música na cena o tempo inteiro. Então, a cena é uma música que inclui esses textos. Entendi. Então, eu fiz esse exercício e foi bem... Isso é maravilhoso, né? Porque... De descobrir esse ponto onde a fala que canta é a mesma fala que diz, né? O verbo ali. E aí, assim, você tá... No momento que você está compondo, você está se projetando lá no lugar da fala, né? Sim, lá, digo até espacialmente mesmo, lá no teatro, né? Isso aí dá um diferencial, né? Completamente. Porque quando ela vem do personagem, a gente percebe que, né? Que ela tá vindo dali mesmo. Sim. Não é uma coisa feita... Não, tá completamente. A parte dessa, né?
desse, né? Desse clima, dessa temperatura, Sim. dessa, né? Sim. Tem alguns depoimentos bonitos, assim. Eu me lembro de uma ou outra de nossos atores e atrizes me dizerem para a Lísio, ó, que quando a Lísio apresentava o texto e apresentava a canção, que a canção ajudava um pouco a entender o personagem. Era um pedaço É o personagem. Era um pedaço que vinha através... É o personagem que claro que está ali no livro, né? Sim. Mas facilita para o ator a compreensão daquele personagem, né? Quando essa fala é cantada, Sim. porque no canto tem um sentimento que às vezes, não sei, vou dizer uma coisa com medo de dizer, mas parece que às vezes no canto vem um sentimento que é mais difícil quando a fala não é cantada. Por ser, não sei, talvez isso tenha a ver, tem, né? Eu acho. Às vezes porque você pode até não falar nada, mas se você entoar aquela melodia, é um sentimento, né? E eu acho que a melodia tanto quanto o ritmo, tanto quanto eu não sei, mas ó, a melodia, a harmonia e o ritmo, elas arrastam a gente para uma emoção. E no caso do ator e da atriz, elas arrastam o ator e a atriz para um tônus muscular, para uma intenção vocal, para um ritmo de falar as coisas. Então, é um treco que, com certeza, faz sentido isso que você está falando. Assim, o risco será que eu puxei isso aqui para uma energia muito diferente daquela que o diretor almeja, que a diretora almeja? Assim, nesse caso, o trabalho sendo feito tão junto quanto foi, dialogando, nos garantiu que quando a gente chegava ali, a gente tinha, me lembro, a canção que Bárbara Sutti canta. São 3 acordes. Isso vai criando uma paisagem. Tem, total. Então, uma paisagem na qual você vai falando uma coisa que vai falando, e eu não lembro o texto todo, mas enfim, é um texto que ela vai falar. Os anos que minha irmã ficou fora da fazenda realmente tornaram ela alguém muito diferente de mim, e enfim, vai dizendo coisas, e de repente, em algum momento dessa fala, acho que tudo ao meu redor se move, menos eu. Mas que diacho é esse? Tudo se encaixa, menos eu. Não vejo mais chegada para minha partida. Tem nesse lugar onde eu tô falando, cantando, um elo. Tem uma coisa aqui que mistura uma coisa na outra, que meu aproxima. Amigo, e que lindo, são 3 acordes que São 3 acordes. Só de tocar aí já tem um sentimento. Não sei se é uma melancolia, uma tristeza, mas sei lá o que né? Um olhar para o longe e falar de si mesmo. Essa sensação de você estar dizendo, essa sensação de você estar vendo a amplitude ao seu redor e se achando naquele momento apartado disso. Apartado do direito e da possibilidade de realizar plenamente como lhe parece, que esse sentimento é um sentimento muito poderoso. Parece que todo mundo se arranjou, menos você. Parece que todo mundo está sendo capaz de se desincumbir da vida, menos você. Eu acho que é essa energia aqui, desses 3 acordes sendo feitos. Em relação à criação de Torturado, eu acho que é isso. Claro que até isso chegar no palco, eu trabalhei muito tempo sozinho fazendo as coisas, porque esse lugar também, Luciano Bahia, é um outro compositor constante de teatro, um parceiro, né? Compôs a Santa Dulce dos Pobres, inclusive com a mesma equipe, né? Com Zebrinha, Elísio, Fernanda. A gente tem sido talvez os mais constantes ao longo do tempo, tem outros e outras vindo e fazendo, mas tem uma coisa que a gente meio que, eu sinto isso, Jackson, que a gente meio que, para essa geração da gente, a gente foi inventando um lugar. Eu me lembro que Chica Carelli, atravessando ali do Hotel da Bahia para o Vila Velha, um dia falou assim: e você? O que é que você quer? Lazinho foi para Globo, tá fazendo cinema, não sei quem tá fazendo tal coisa. E você? Eu digo, pô, eu sou diretor musical, eu quero ser diretor musical das peças que eu quero continuar nisso. Ela falou assim: não existe essa profissão, não. Não existe assim, ninguém que é só diretor musical de teatro, Jarbas. Assim você não vai conseguir fazer nada. E eu entendo o que ela dizia.
não, eu acho que a gente inventou esse lugar aqui, naquele momento, pensando em Salvador. A gente inventou um lugar para ficar e a gente não trabalhava. E tem preparadores vocais, técnicos de som. Nossa, eu fiz a contagem, Jackson, outro dia. Luciano, com a atividade com a escola de teatro, talvez tenha um número maior ainda. Mas eu fiz uma média de 200 espetáculos de teatro e dança um pouquinho menos. Todas as vezes que eu precisei pedir um técnico de som ao longo desses quase 30 anos de trabalho, eu tinha que explicar muito para um produtor a diferença entre um técnico de som e o operador de som. A pessoa que ia estar ali operando, dando um play num CD na época, né? Então, nesse momento não. Nesse momento, e para fazer um espetáculo como esse, eu acho que o Teatro Baiano andou muita coisa de quando eu comecei para cá. Então já existe uma compreensão de que para a feitura de um espetáculo desse você precisa de uma equipe. E para dar conta desse, eu tive, assim, além da banda, que é uma banda que eu gostaria de citar o nome deles aqui, João Mendes, nos violões e na guitarra. Só faltava trabalhar com ele da família. Trabalhei com o Roberto tantos anos, com o Léo Mendes algumas vezes, e agora foi a vez de trabalhar com o João. Tudo gigante, né? Gigantes, talentosos, com a capacidade de afeto que encanta tudo ao redor deles, assim, eu acho. Aquela família é assim. Thalita Felício, baixista e cantora, tem tocado comigo e é a baixista de Torturado. Alana Gabriela, percussionista, incrível, Alana. Joberson Macedo, pianista, não menos incrível que os outros 4 que eu já falei. Nilton Azevedo, nos sopros, e Arthur Oliveira, percussionista, filho de Gelber Oliveira, que você deve conhecer. Maravilhoso, né? Então, tive essa equipe de músicos que me acompanhou assim, bravamente. Que são, assim, você vai adorar uma coisa. Atores em cena, né? Tocar para um musical, para teatro, tá em cena com o personagem. Né? Tem uma imagem que eu vou te mostrar, eu vou te mandar uma hora dessa, eu posso te mandar para você ver. Que tem uma imagem que é eu no estúdio ensaiando com eles uma cena que tinha texto. Sim. Uma cena muito longa, então eu declamando os textos e dando as entradas e eles entendendo. Eles se apropriaram disso de uma forma gigante. Eu me lembro que próximo à estreia, Alana e João perguntaram: quando estrear? A gente tem que ficar paradinho que nem músico de orquestra ou a gente se movimenta com as músicas? Eu digo, olha, eu acho que vocês se movimentam. Eu vou perguntar isso a Elísio, mas eu acho que vocês se movimentam. E a Elísio respondeu para eles: não, vocês são parte disso. Vocês são intérpretes de cena e à vista. Se comportem como vocês pulsam a cada cena, a cada música dessas. A gente ensaiou, isso é maravilhoso, a gente ensaiou, eu não quis ensaiar com a banda próximo da estreia. Eu comecei a ensaiar com a banda, independente dos atores, um mês antes. Mas você quis parar um pouco antes ou você fala que não quis só ensaiar próximo? Eu não quis ensaiar próximo aquela assim, uma bateria de 15 ensaios diários, não. A gente ensaiava segundas, quartas e sextas. Um mês e 10 dias, um mês e 15 dias antes, a gente já estava em estúdio, vivendo uma rotina. A gente teve 5 ensaios com o elenco para estrear, Jackson. É pouco, então, né? assim, a rotina era, ensaiava com a banda de 13 às 16 no estúdio. Eu voava pro teatro para ensaiar com o elenco, junto com a Elísio, né, junto com o Zebrinha. E em casa escrevendo as partituras e compondo ainda o que faltava. Aí nessa parte, por exemplo, de escrita, eu contei com Rosa Denise, trombonista, musicista, incrível, que me ajudou a escrever as partituras para poder dar tempo de tudo, senão não dava. E a preparação vocal de Manuela Rodrigues. Maravilhoso. Então, assim, a gente chegou de galera, assim. E a peça é isso, né? Assim, o espetáculo é isso, né? É um coletivo. É Zebrinha, Ana Paula Bouza, Ana Paula, os 3. Ridson Reis, autores Ricardo ali, Gamba, né, da peça, né? Os músicos em cena, é muito lindo aquela estrutura deles na lateral da cena. Renata Mota, né? Nesse cenário. Sim. Assim, a luz de Luciano, né? A luz leva a gente lá para aquele pôr do sol e nascer do sol do sertão da Bahia, né? E tem um negócio que a luz faz junto, e tem uma coisa ali que é uma articulação de música e luz e texto. E é isso, e Elísio, ele vinha da dramaturgia
ele vinha na dramaturgia muito certeiro, muito, muito, muito certeiro, Jackson. Tem uma coisa que acontece em Torturado que são momentos em que parece que o tempo modifica. É isso, acende uma luz diferente e você tem a velocidade do tempo, assim. E assim, no sertão, quer dizer, no interior, né? Pode ser fazenda, pode ser lá na minha região de Itabuna, que é Mata Atlântica, mas eu acho que principalmente no sertão, a gente tem a oportunidade de perceber a mudança da luz do dia, que muda o som. E que muda o espaço, né? Que muda tudo, né? Muda o tempo. Que muda o tempo, que muda tudo. Tem isso, não tem? Tem isso. No espetáculo? Tem isso no espetáculo. Que você falando agora me veio por isso. Porque é luz, som, música, fala, é tudo empena assim, vai para outro. Exatamente, eu sinto muito vai isso. Vai para outro lugar. E empena assim literalmente porque o palco é uma ladeira. Que é aquilo. A gente está bem apaixonado, assim, pelo... É lindo. Nós somos uma equipe E aí, Jarbas, que massa estar conversando com você aqui, assim, essa história toda aí, mexendo no ser humano aqui, eu enquanto ator, dessa vivência toda, desse tempo todo, né, que você trouxe aí, assim. E assim, até chegar nesse momento de Torturado, que mostra que a gente pode fazer um musical aqui, como se faz por aí, né? Sim. Esse musical brasileiro, né? E a Bahia vem trabalhando para isso, né? Já aconteceram alguns outros e tudo, né? O próprio Elísio, como você falou, da Santa Dulce. E o teatro baiano em si. O teatro baiano musical, em si, né? O teatro baiano é musical. Eu acho que a gente teve... Quando a FGV lançou Fábrica de Musicais, sim, eu tinha acabado de fazer lá no Rio, o Ivone Lara. E eu me lembro que rolou um papo, uma sequência de entrevistas ali. Eu não sei se era junto, mas eu me lembro de estarmos juntos ali. João Falcão, Fernando Guerreiro e eu. E eles estavam falando sobre o sonho. João falou sobre o sonho. Guerreiro falou sobre a ideia da Fábrica de Musicais. E eu me lembro da gente estar conversando. E eu penso a mesma coisa que eu pensava àquela época, que é a Bahia, ela está numa posição de poder contribuir muitíssimo para o desenvolvimento do musical brasileiro. Não somos os únicos, não será a única contribuição, nós não somos o único estado, a única região do país que pode contribuir para isso, mas eu acho que nós temos muito a dar, muito a contribuir. Nosso teatro é extremamente musical. A gente vive numa cidade, agora falando de Salvador, a gente vive numa cidade em que há mais de 30 anos, toda vez que a gente vai fazer uma premiação de teatro, a gente cria um espetáculo para uma noite. Um espetáculo que às vezes é 2 horas e, por mais que queira ser menos, 2 horas no mínimo de espetáculo. E uma boa parte deles musicais. A gente tem feito isso. É. A gente vai assistir ou trabalhar fora de Salvador para espetáculos de premiação, as pessoas não entendem, às vezes, as pessoas não entendem do que é que a gente está falando, é uma tradição nossa. E você trouxe uma coisa que é interessante, porque a premiação do Braskem, que já foi Bahia Aplaude, que agora volta a ser Bahia Prêmio Aplaude, Copene, Copene, tudo, é sempre um teatro musical. Exatamente. E assim, bem resolvido ali, né? Com um tempo de um mês e meio para poder ensaiar. É uma insanidade. Assim, a quantidade de músico, dançarino, ator que a gente bota. Eu acho que assim, a gente tem. Eu acho que tem uma mensagem muito importante. Além dos musicais propriamente ditos, que a gente já fez aqui. Márcio, Paulo. Não estou dando sobrenomes, né? Márcio Meirelles, Paulo Dourado, Guerreiro. A gente vem fazendo. A gente não tem tido. A gente está desenvolvendo, por exemplo, uma coisa que a técnica o Sudeste tem e tem bastante. Em alguns momentos a gente ainda se embaraça. A técnica se fala o aparato técnico. O aparato microfone, técnico. Som. Essa coisa do microfonista, a gente tem dado passos largos aqui em Salvador, na última década, pelo menos. A gente tem técnicos incríveis. Temos técnicos, por exemplo, Igor Pimenta, que saiu para estudar isso, entre outras coisas, e voltou para Salvador. E aqui realmente não tem um grande espaço para aplicar. O técnico que trabalhou com a gente, eu vou pecar por falta de sobrenome agora,
mas o Paulinho, é um cara que trabalha com musical em São Paulo, que trabalha em alguns musicais conosco lá, veio para cá fazer, e aqui deixou no lugar dele o Fred, que é o Good Luck, o filho do Fernando Good Luck, que é talvez o cara que mais fez avançar o estudo da técnica de áudio em Salvador, né? Trabalhando com a gente, mas eu não queria me perder nisso, eu queria dizer que nós temos um know-how de criação, nós temos atores e atrizes muito capazes, cenógrafos, iluminadores, dramaturgos. O Amor Barato, a gente fez o Amor Barato em 2012 aqui, texto de Fábio Espírito Santo, músicas minhas e de Rony Jorge. A gente fez em 2018 uma temporada em São Paulo muito bacana do Amor Barato. O Amor Barato está sendo montado em Curitiba por um grupo de lá, independente da gente. Então a gente tem o que oferecer. Não é algo que se faça com pouco dinheiro. Não é barato fazer um musical, mas a presença e o interesse do nosso povo, por exemplo, enchendo a Concha Acústica 2 dias de Santa Dulce dos Pobres, enchendo 2 meses, 2 meses né? de temporada, assim. 2 meses com sessão extra, né? Exatamente, nos mostra que é uma coisa para a qual tem uma demanda, então... E assim, só complementar o seguinte, é um caro que vale a pena. É um caro que vale a pena. Que desperdiça, não, é um Exatamente. caro que é importante para o encantamento de quem senta ali para ver uma obra literária na dimensão de um Torto Arado produzido na Bahia. Ser encarnada ali, exatamente, produzido na Bahia. Você sabe que toda vez... E aqui, assim, abre um parêntese, parabenizar o Nubank por ter encarado, o Sesc pela parceria, parabenizar a Maré Produções. Parabenizar o Nubank tanto pela patrocínio aí de Torto Arado, quanto do Vivo Povo Brasileiro que eu estou fazendo, pois que é o Nubank, ainda bem que tem o Nubank. Cara, eu vi isso outro dia também, bateu essa ficha. Porque é caro, é o que você falou, né? É caro. E assim, é interessante porque... Eu fui assistir Vivo Povo e a plateia ali, aos gritos no final, porque a gente quer ver, a gente quer se ver. E para chegar a isso tudo que é criado ali, né, sonoramente, a música que é cantada, mas também a música que ambienta ali, né, a cena. A própria fala, porque quando tem banda tem que ter também um microfone para a hora da fala, para não dar, né, esse... Sim. Mesmo quando não tem música, não é isso? Então, é muito importante que a gente tenha um Nubank, vamos falar dele, e que venham outros, né? Que venham outros, e que outros desejem, e que outros queiram. Esse encantamento possa acontecer como está acontecendo. Tem uma frase que Valdinéia Soriano dizia assim, que era assim, me vestir eu sei, posso não ter roupa. Então, assim, a gente sabe fazer, a gente consegue fazer, né? A gente tem competência para entregar com excelência. E está provado que dá certo. Então, o que eu sempre tenho dito, assim, se você é empresário, empresária, se você está no departamento de marketing de uma grande empresa, quer investir em cultura, veja aqui que temos um formato que pode ser muito possível na Bahia, que é o formato do teatro musical. Você sabe que toda vez que um ator e uma atriz, você sabe disso porque você é um ator que já migrou, já foi Brasil, já voltou, e vai quando é preciso fazer as coisas. Quando abre uma audição para um musical no Brasil, o que você vê a maioria das vezes é as pessoas saindo do norte, do sul, do nordeste, indo para o sudeste, com recursos próprios, se hospedando para fazer um teste, para talvez nem ficar no musical. Se for aprovado, vai ter que dar um jeito do orçamento do seu cachê, ser um cachê que lhe permita viver naquele outro estado. Porque você é de outro canto, vai ter um gasto maior naquela produção. Que orgulho de ver as pessoas chegando aqui do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, para vir fazer esse movimento movimento contrário, né? Inverso do que já é habitual, né? Eu acho isso uma coisa para celebrar e que se repita muitas vezes. Palmas para o teatro baiano. Palmas para o teatro baiano. Palmas para Jarbas Bittencourt. Você também citou o nome de uma figura que, quando você falava aqui do seu processo, eu lembrava, e é muito bem lembrado, que é Luciano Bahia. Luciano Bahia. Que eu acho que, né, se for olhar, é uma caminhada em paralelo, assim, né? Luciano começou um pouquinho antes. Eu cheguei em Salvador em 89, com 22 anos, na escola de teatro, e a primeira peça minha a primeira peça dele, como músico para teatro, é Apenas Bons Amigos. Não conheci. De Deolindo Quecuti, né, a direção, texto de Miguel Falabella e Geraldo Carneiro.
E aí eu era corredor, atleta, tudo, então eu saía correndo pela orla e às vezes o que me fazia, olha só, a gente que é ator, basta ter um personagem para querer chegar no dia de fazer a peça, eram as músicas. Eu ficava cantando a música, ficava doido para chegar logo o dia para eu cantar aquela música do personagem musical. As músicas fantásticas de Luciano Bahia. As assim, autorais. Nossa. Assim como são as suas, meu amigo. E que... A gente vem ao longo desses anos, Luciano é um colega muito querido. A gente de vez em quando se encontra, fizemos um show juntos uma vez, o Demente juntou num projeto, eu, ele e João Meirelles num palco. Cada um contando um pouco de sua história. Foi muito divertido fazer. E Luciano, a gente vem trocando ao longo dos anos. Luciano, quando eu comecei, quando eu fiz Cabaré da Raça, eu não sabia mexer no computador, eu não sabia programar música. Quem me deu as primeiras dicas foi Luciano. Foi Luciano. Maravilha. Isso em 97. A ponto de dizer assim, Jarbojos, tá aqui, fica aí fazendo que eu vou ter que sair para trabalhar. E me entregar a casa dele que maravilha. Com teclado, PC. Aquela figura, né? E eu ficar generosidade, né? Assim, genialidade e generosidade sem tamanho, né? Jarbas, essa conversa aqui, se deixar, o galo vai cantar, né? A gente vai amanhecer o dia. Meu amigo, você não sabe a importância do que você trouxe aqui para mim, sabe assim? Porque ao falar de você está falando do teatro baiano aí de algumas décadas, né? Umas 3, pelo menos, né? Assim, muito bacana, Jarbas, assim. E assim, eu fico feliz quando eu vou lá ver o Torto Arado, que eu vejo o resultado de um trabalho que vem sendo construído, né? Não é só ali, né? Vem dessa trajetória que você trouxe aí. Então, meu amigo, grato por estar aqui. Ó. Esse podcast aqui é idealizado por um músico. Até esqueci que tem imagem, eu tô aqui. Pois é um músico que é Luciano, que é Adriano Moraes, né? E Luciano Suede, eles dois que criaram essa ideia aqui desse bate-papo. Aí tem Kainan, que você viu aquele guri aqui, né? Que é uma cabeça fantástica. Ele e Yasmin, que produzem isso aqui também. E Holanda, que está também sempre aqui, dando suporte. Aí tem Pitoco, que é aquele percussionista que entrou aqui. Pitoco de tudo ele todo faz mundo aqui. Trabalhando aqui. Inclusive, ele entra e toca às vezes. Que maravilha. Se é o caso. Aí tem W, que está aqui, certo? Na outra sala. Na outra sala. E assim, agradecer a você. E como é que a gente termina? Você quer que eu faça uma pergunta mais para você? Acho que primeiro eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí trabalhando aí, por trás das paredes, por trás das lentes, das câmeras, dos microfones. Eu quero te agradecer muito por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui hoje, porque eu não sabia como é que seria, eu não sabia exatamente quanto tempo a gente teria e se seria algo mais focado aqui no Torto Arado, mas sentar na sua frente e começar a falar me fez pensar em coisas que eu nunca havia pensado enquanto uma linha de tempo. Há coisas que têm estado aqui diante de você hoje, que já abriu essa conversa com a palavra e a palavra poética, que você já abriu essa palavra mexendo na gaveta da memória de uma coisa que a gente viveu junto há 20 e tantos, né? 26 anos, 28 anos atrás. Quase 30. Então, assim, me fez percorrer e puxar um fio de memória e de elaboração de coisas que eu acho que algumas eu não havia feito ainda. Não, e é bacana estar daqui olhando você falar e vendo que você começa a entrar num lugar, numa estrada, num caminho que é seu, que você já fez. Né? É bacana ver isso assim, né? Sim. Dá corda ali para criança, né? Brincar com o brinquedo da memória, né? Foi muito e assim, lindo também isso. você trazer a imagem lá do Máquina Valha. Sim. Eu não lembrava, meu amigo, dessa brincadeira na Avenida Paulista. Ali na Avenida Paulista. Eu nunca esqueço, eu sempre conto isso para as pessoas. Nossa. Sempre lembro, sempre conto. Jarbas, então, só para terminar, o que é a música para você? Assim, né? Simples, né? A música para mim é o lugar mais seguro de estar. É o lugar mais feliz de estar. Tem sido, e acho que será o meu jeito de estar vivo, de permanecer vivo, de
É o meu jeito de... É o jeito que a energia que eu sou se manifesta para o mundo e é o lugar mais seguro de estar. É o lugar onde é o lugar onde as pontes acontecem, é o lugar onde o amor acontece, é o lugar onde o sentido de estar aqui acontece para mim. É isso. Pô. Maravilha, Que maravilha, já, coisa meu irmão. linda. E tudo isso tá no seu trabalho, né, meu amigo? Tudo isso que você... Pode. O nome é Pode, né? Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.